Graça e paz, tudo bem? Eu vim trazer uma palavra de Deus para você. Amém? Se alegre porque o Senhor é justo. Amém? Ele é o sol da justiça para aqueles que nele confiam. Eu vim te falar, a Bíblia relata no livro de Isaías 43, versículo 10 e 11, que o Senhor Deus diz assim, ó: não existe outro Deus além de mim e nem haverá outro depois de mim, tá bom? Não existe Ele falou assim, ó, não existe Deus antes dele, nem haverá algum depois dele. Ele disse que ele era o único Deus nesse capítulo de Isaías 43. Amém? E no livro de Romanos, Jesus, que é o Filho de Deus, ele disse o seguinte no livro de João: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Amém? Então ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por ele. E no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 22, diz que nós somos justos diante de Deus pela fé em Cristo. Amém? Em Romanos capítulo 5, a Bíblia diz que, tendo sido justos por meio da fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Deixa o Espírito de Deus falar com você. Amém? Eu vim te contar sobre os feitos de Jesus Cristo, Filho de Deus, que nos resgatou do castigo do pecado. Amém? No livro de Mateus, capítulo 14, a história conta que Jesus estava com os discípulos dele, só que Jesus mandou os discípulos dele e eles estavam indo para outro. Jesus e os discípulos deles estavam indo para outro lugar de barco. Aí Jesus Cristo, o Filho de Deus, disse assim: olha, vocês vão na frente. E os discípulos pegaram um barco e foram na frente. E Jesus foi num canto orar sozinho. Só que aí quando Jesus terminou, a Bíblia relata que quando Jesus terminou de orar, ele viu que o barco já estava longe com os discípulos dele. O barco que os discípulos deles estavam já estava longe da terra. E Jesus pegou e foi caminhando sobre as águas. A Bíblia diz que Jesus foi caminhando sobre as águas até o encontro dos discípulos no barco. Amém? Aí quando Jesus ia se aproximando, a Bíblia conta que quando Jesus ia se aproximando do barco, os discípulos de Jesus viram Jesus, só que não reconheceram Jesus na hora. Amém? E a Bíblia conta que eles ficaram com medo. Segundo a Bíblia, eles ficaram com medo. Aí Jesus falou para ele: olha, não tenha medo, sou eu. Era Jesus falando que era ele. Amém? E aí Pedro, que era discípulo de Jesus, falou assim: Senhor, se é o Senhor mesmo, manda eu ir ao teu encontro sobre as águas. A Bíblia relata isso. Ele falou assim, manda eu ir ao teu encontro sobre as águas. E Jesus olhou para Pedro e disse: vem. Aí Pedro foi até Jesus, desceu do barco e foi caminhando até Jesus. Amém? Apesar de depois a Bíblia relatar que Pedro afundou por causa que ele viu o vento, né? A Bíblia relata que Pedro andou sobre as águas. Amém? Pedro, ele andou sobre as águas porque Jesus tinha permitido ele andar sobre as águas. E Pedro falou assim: Senhor, manda eu ir ao teu encontro sobre as águas. E Jesus disse: vem. E Pedro foi. E a Bíblia relata que Pedro andou sobre as águas do jeito que ele tinha pedido para Jesus. Amém? O que nós conseguimos ver nessa mensagem é que nenhum ser humano, que Deus, ele age no impossível, no improvável. Jesus Cristo, Filho de Deus, ele age num cenário improvável. Aquilo que é impossível para o homem, Jesus, o Filho de Deus, se nós pedimos, ele torna possível. Amém? Nós vemos aqui que andar sobre as águas é algo impossível. Nenhum ser humano, na sua própria capacidade, tem a capacidade de andar sobre as águas. Tanto é que a Bíblia relata que depois Pedro afundou. Amém? Pedro ia afundando. Só que ninguém, ser humano nenhum, na sua própria capacidade, tem condição de andar sobre as águas. Mas aí, Jesus estava com Pedro. E Jesus tornou o desejo de Pedro possível.
para Pedro sozinho, o desejo de Pedro de andar sobre as águas era impossível. Mas porque Jesus estava com Pedro, aquele desejo de Pedro que era impossível, Jesus tornou possível. Amém? Jesus pega um cenário impossível e torna possível. Amém? Então, assim, era impossível para Pedro por si só andar sobre as águas. Mas porque Jesus, o Filho de Deus, estava com Pedro e porque a palavra de Deus diz que para Deus tudo, nada é impossível, Jesus tornou o desejo de Pedro, que era impossível, possível. Pedro andou sobre as águas. Amém? Deixa eu te dizer uma coisa, Jesus, ele pega aquilo que é impossível para você e torna possível se você tiver fé nele, tá bom? Se você pedir e tiver fé nele, que ele vai realizar. Era impossível para Pedro andar sobre as águas, só que Pedro pediu para Jesus. E aquilo que Pedro queria andar sobre as águas, aquilo que era impossível, Jesus tornou possível para Deus. Deus, ele age no improvável. Aquilo que é impossível, o Cristo, amém, torna possível. Creia no Senhor Jesus. Nada, a palavra de Deus diz que nada é impossível para Deus. Creia que o Senhor Jesus, o Senhor Deus, aquilo que é impossível para você, torna possível. O seu cenário pode estar impossível de se tornar provável, mas pela sua fé em Cristo, conforme a vontade de Deus, torna-se possível. Amém? Então, Jesus torna aquilo que é impossível possível. Deus te abençoe. Amém? Compartilha essa mensagem, me ajuda a pregar o Evangelho de Deus, o Evangelho de Jesus que gera salvação. Amém? Lembrando que todos os mandamentos de Deus estão num só. Amar o próximo como a nós mesmos, tá bom? Que Deus te abençoe e compartilha.